Boa noite a todos. Vamos nesse momento sentando confortavelmente nas cadeiras, deixando os nossos pensamentos do lado de fora, nos conectando ao nosso anjo guardião que nos auxiliou para que estivéssemos aqui hoje, agradecendo a ele, nos conectando a todos os nossos entes queridos que já se foram, que estão perto da gente, que aqui nessa casa vêm para nos encontrar. Também aproveitando para pensar e enviar boas energias às pessoas que estão necessitando. E assim, mais elevados, vamos agradecendo a todos os nossos trabalhadores que prepararam essa casa para que estivéssemos juntos hoje. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, agradecendo e pedindo para que nos proteja, para que possam nos tornar nesta noite mais capacitados para conseguirmos escutar tudo o que viemos buscar aqui e que possamos aplicar no nosso dia a dia. Ao nosso Mestre Jesus, agradecendo aos ensinamentos, que cada vez eles fiquem mais vivos dentro de nós. E humildemente vamos chegando até o nosso Pai, Deus Pai, a quem agradecemos por estarmos aqui novamente nesta experiência, pedindo para que nos proteja, nos intua no nosso dia a dia. E com a oração do Pai Nosso, que faremos em pensamento, nós damos início aos trabalhos desta noite. Pai Nosso, que estais nos céus, assim seja, graças a Deus. Vamos então pedir para que a nossa amiga Messênia contribua um pouquinho com a gente nesta noite. Obrigada, viu? Obrigada. Então, vamos nos ajeitar antes. Um segundinho. Deixa eu pôr aqui. Deixa isso aqui pra cá. Um segundinho. Aqui tá bom? Tá bom assim? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Bom, agora sim, eu assisti uma palestra uma vez que falava que não tinha problema nenhum se a gente dormisse enquanto o palestrante estava falando, porque falava que às vezes era um momento que a gente estava precisando, sabe? Para nos conectar com a espiritualidade, para nos tratar, etc. Então, depois dessa oração, relaxamento que a gente teve, eu mesma quase despenquei o pescoço ali. Se alguém dormir, fica tranquilo, à vontade, tá tudo certo. O importante é que nós estamos todos aqui reunidos com um propósito de todos nós vibrarmos essa energia, esse amor, né? Para que a gente possa auxiliar o tratamento da casa, para que quem veio passar pelo tratamento possa receber um pouco mais.
E isso tem tudo a ver com o que eu quero falar com vocês hoje. Que é assim, todo mundo aqui, eu tenho certeza que conhece o milagre da multiplicação dos pães e peixes, certo? Então, o que aconteceu? Vou fazer um resuminho básico. Naquele tempo, Jesus costumava falar com todo mundo que ia chegando a multidão, ia chegando um, mais um, e de repente tinha lá dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas ouvindo Jesus. E naquele momento, né, eles estavam ali mais ou menos, me parece que na beira de uma praia, não sei, e tinha muita gente, tinham passado praticamente que o dia inteiro lá, conversando e Jesus ensinando e fazendo seus milagres de cura e tudo mais. E foi falado o quê? O povo está com fome, né? Se hoje a gente não consegue ir em lugar nenhum, se não tiver nada para comer, né? Para a gente ir no centro tem que ter um atrativo, que é às vezes a esfirrinha no fim, o biscoitinho no fim, o chazinho no fim, senão a gente não vai, né? Imagina naquela época, se hoje que a gente evolui um pouquinho, se não tiver nada de comer em volta ou depois, a gente não vai, imagina naquela época. E aí falou assim, olha, o povo está com fome, eles estão famintos, eles estão aqui muito tempo, muitas horas. Aí Jesus perguntou, e o que vocês têm aí? Né? O que tem aí na mão? Aí alguém falou, eu tenho um pão, 3 pães e 2 peixes. Ah, muito bem, então daqui os 3 pães e os 2 peixes, e aí deu graças, fez a oração e deu para alimentar todo mundo, né? Ou seja, multiplicou os pães e os peixes. Jesus não virou e falou assim, gente, então tá bom, tá todo mundo faminto, 1, 2, 3 e cada um com seu lanchinho aqui na mão. Não foi isso que aconteceu, ele perguntou, o que vocês têm aí? O que você tem para você contribuir? É o mesmo caso nosso aqui. O que cada um de nós tem para contribuir aqui? Quem é que veio aqui para receber alguma coisa? Quem é que faz oração pedindo alguma coisa? Quem é que quer receber alguma coisa na vida? Tem alguém que quer alguma coisa na sua vida? Quer curar uma doença, quer melhorar de vida, quer resolver os conflitos familiares, os conflitos no trabalho, Tem um palestrante que ele fala, né? Quer casa, carro, apartamento, namorado, né? O que cada um quer aqui? E o que cada um tem para oferecer? Esse é o verdadeiro milagre da multiplicação. A gente dá a nossa migalhinha de fé, a nossa migalhinha de amor, a nossa migalhinha de vibração positiva, a nossa migalhinha de oração, a nossa migalhinha de perdão, a nossa migalhinha de virtude. E aí, a espiritualidade amiga, Deus, os anjos, o universo, o que vocês quiserem, o nome que vocês quiserem dar, faz o quê? Pega a nossa migalha e multiplica. E é assim que a gente consegue as nossas curas do dia a dia, é assim que a gente consegue a casa, o carro, o apartamento, o namorado, o emprego, resolver os conflitos da casa. É assim que a gente consegue ir vivendo e aprendendo e sobrevivendo e se melhorando. Mas primeiro nós temos que ter a nossa ação. Primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos receber nada. Por quê? Porque tudo na vida tem essa questão. A lei da física não é ação e reação? Não é reação primeiro e ação depois, né? Então, todos nós temos que ter em mente que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que sair da nossa zona de desconforto, que a gente fala que é zona de conforto, mas na verdade é um sofrimento que a gente já conhece, né? É uma dor que a gente já conhece. Então nós temos que sair daquela zona de desconforto, nós temos que nos mexermos, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que ter uma vontade, um átimo de fé, de esperança, nós temos que fazer a caridade, nós temos que nos mexer para que nós possamos receber o que nós estamos buscando. Por que tem a palavra ação no meio de oração?
Porque para que eu tenha aqui, se eu pegar o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Para que eu obtenha, para que eu receba, eu vou ter que ter a minha ação, né? No meu pedido, na minha oração, eu tenho que ter a ação, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me mexer. Às vezes a gente vê muitas pessoas falando assim, eu preciso de um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego. Mas você se candidatou? Você foi lá, você preencheu a ficha, você foi lá, você deu a cara a tapa, você foi lá, passou pela entrevista, preencheu aqueles currículos virtuais que você preenche 10.000 páginas e nunca mais termina de preencher. Você falou com os amigos, né? A pessoa fala assim, eu me sinto solitário, eu queria ter alguém na minha vida, mas você contou para alguém que você está procurando uma pessoa na sua vida? Olha, eu estou sentindo uma dor, eu queria a cura. Você foi no médico para ver o que é? Né? Você se mexeu por alguma coisa? Olha, eu queria resolver um conflito familiar. Você tentou conversar com aquela pessoa com a qual você tem um conflito? Aí você fala assim, não, mas não adianta. Não adianta. Toda vez que eu tento conversar com aquela pessoa, vira briga. Não adianta. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você continua tentando conversar, você continua fazendo a caridade, você continua tendo fé, você continua fazendo oração, que uma hora dá certo, uma hora funciona. Agora, eu cruzar os braços e esperar que vai cair do céu, eu sinto dizer, mas não vai. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que colaborar, nós temos que contribuir, nós temos que fazer alguma coisa. É a mesma coisa falar assim, olha, eu preciso emagrecer. Mas tá tudo certo. Eu vi uma meditação, basta eu meditar que eu vou emagrecer. Eu não preciso fazer exercício, eu posso continuar comendo igual um elefante, certo? Não tem problema nenhum, é só eu meditar que tá tudo certo. Não, vai ter que fazer a sua parte, vai ter que fazer o exercício, vai ter que comer um pouco menos, vai ter que comer mais organizado, vai ter que mastigar 500 vezes, entendeu? Vai ter que fazer alguma coisa, não vai bastar eu ficar parado esperando. Bom, e aí nós pegamos então o milagre da multiplicação, como é que aconteceu e como é que acontece no dia a dia, que nós temos que fazer a nossa parte. Nós pegamos um dia como o de hoje, que a gente vem todo mundo na casa religiosa buscar alguma coisa, né? No mínimo, qual que é a nossa parte aqui hoje? É a gente ter saído do conforto dos nossos lares, termos nos deslocado para vir até aqui em busca de algo. É o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que passar por esse processo de vibrar positivamente, de ter fé, de fazer a oração, de interagir com o propósito da casa. Se eu tenho que voltar aqui, por exemplo, 10 vezes para tomar o passe, 10 semanas seguidas, eu tenho que voltar as 10 semanas seguidas. Se eu tenho que participar da palestra, se eu tenho que participar do estudo, eu preciso participar da palestra e do estudo. Eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que ter esse processo de perseverança. Eu tenho que ter esse processo de, enquanto que eu esteja aqui, eu preciso estar sintonizada com isso. Né? Vamos supor, eu vim buscar a cura porque eu estou sentindo uma dor. Eu tenho que estar sintonizada com essa cura, com esse benefício, com a parte do bem, com o amor. Né? Só que tem um outro trecho do Evangelho que fala assim: antes de você fazer a sua oferenda lá no altar, vai lá e reconcilia-te com teu irmão, enquanto vocês ainda estão no mesmo caminho. Opa, vamos ligar uma coisa com a outra? Eu estou aqui fazendo a minha oferenda da minha migalha de amor, da minha migalha de doação, da minha migalha de caridade, da minha migalha de fé, da minha migalha de vibração positiva. Então, eu estou fazendo a minha oferenda aqui, tá? O que eu preciso fazer também? Perdoar. Preciso dar um jeito de me reconciliar com meu irmão e perdoar. Né? Eu preciso me dar um jeito de aproveitar enquanto estamos todos juntos aqui no planeta de provas e expiações. Enquanto a gente não foi nenhum de nós parar no chupão, e nós precisamos nos reconciliarmos, nós precisamos perdoar. Adianta a gente estar aqui, vibrando positivo, fazendo oração, fazendo o evangelho, lendo o evangelho, participando do estudo, e a gente está pensando assim:
aquela filha da mãe do trabalho roubou meu lugar. Hoje eu vou pegou meu lanche. Olha, eu vi um caso que a moça colocou o veneno no lanche dela, porque todo mundo roubava o lanche dela, ela foi lá, pôs o veneno no lanche e deixou na geladeira. Aí alguém morreu, descobriram quem é que roubava o lanche. Né? Mas imagina, eu tô aqui na casa espírita pensando assim, olha, eu quero a cura daquela dor, eu quero resolver os meus conflitos com as pessoas, e tô lá imaginando, eu vou colocar veneno no meu lanche que estão roubando. Adianta? Não, gente, né? A gente tem que ter um mínimo de coerência. Precisamos estar vibrando junto, em tudo que é positivo. É o amor que constrói, é o amor que muda. Se eu tiver uma nuvem muito preta e eu jogar mais nuvem preta, o que vai acontecer? Vai virar uma tempestade, né? Qual que é o único jeito da nuvem preta dissipar? É se ver o quê? O sol, né? Vai chover, ela vai se esmilinguir toda, vai dissolver a nuvem preta na chuva e aí vai vir o sol e vai mudar aquele... E o que é o sol na nossa vida? É o amor. Então a gente tem que pôr luz, a gente tem que pôr amor. Não adianta eu ficar sem reconciliar com meu irmão. Eu preciso fazer esses ajustes. Eu preciso alinhar essas arestas, né? Eu preciso perdoar. E eu preciso entender que a maioria das coisas que a gente carrega é picuinha. A maioria das coisas que a gente se estressa, que a gente briga, que a gente se desentende, não serve para nada, são conversas inúteis, é picuinha, né? Porque normalmente é um caso ou outro que é uma afronta muito séria e muito grande, e que mesmo que seja um caso assim, nós vamos ter que dar um jeito de perdoar, porque senão a gente só vai piorar a situação. Nós, sendo espíritas, nós acreditamos que existe a vida após a vida. Nós acreditamos naquela pergunta que foi feita de Kardec para os espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas? E a resposta, muito mais do que vós imaginais, eles é que as dirigem. Então, nós acreditamos que estamos o tempo inteiro com essa inter-relação com o mundo espiritual. Se eu estou vibrando o rancor, se eu estou vibrando a raiva, o ressentimento, o ódio, o que eu estou atraindo para perto de mim? Nada de bom, né? Eu não estou atraindo nada de bom. E vamos supor que eu desencarne com essa vibração legal de rancor, ódio, vingança e etc. O que vai acontecer comigo? É aquele lance de agora eu fui a vítima. Eu passei por um problema muito sério, aquela pessoa fez algo muito sério comigo e por isso que eu tenho esse rancor. Só que aí eu desencarno, eu viro o quê daquela pessoa? O obsessor daquela pessoa, né? Eu viro o algoz daquela pessoa. E a gente estuda e sabe que é muito comum a vítima e o algoz intercalarem os papéis, né? Por quê? Porque a gente não consegue exercer o perdão, porque a gente não consegue ter amor suficiente, vibrar amor suficiente, caridade suficiente, bondade suficiente, as virtudes o suficiente para perdoar, né? Por quê? Porque nós temos o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Eu sempre conto essa história. Há muitos e muitos anos eu participava de um grupo e eu estava muito revoltada com algo que tinha acontecido, que eu não me recordo o que era, então para vocês verem que não era nada importante. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, você está sentindo isso porque você é orgulhosa. E eu falei, o quê? Eu orgulhosa? De jeito e maneira nenhuma. Fiquei pé da vida e fui embora e fui fazer o meu evangelho antes de dormir, abri o evangelho e caiu em que parte? O orgulho e o egoísmo. E quando eu comecei a ler sobre o orgulho e o egoísmo, eu falei, putz, eu sou orgulhosa. Não é que a pessoa estava certa, eu sou orgulhosa? Porque o orgulho é o pai de todos os males. Quando eu falo que nós temos que ir trabalhando o nosso orgulho, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Se todos nós que temos qualquer tipo de desafio evolutivo, qualquer tipo de mini defeitinho, porque nós estamos todos perto de Jesus aqui, né? Então, assim, é só um mini defeitinho, não é nada demais. Todos nós que temos esse mini defeitinho, ele é filho do orgulho e do egoísmo. Então, todos nós temos um pouquinho, coisa mínima, tá? Nada que umas 1000 reencarnações não resolvam.
um pouquinho só de orgulho e de egoísmo, nós temos que trabalhar isso. Nós temos que aceitar, nós temos que nos conhecer. Aí a gente vai na ponta do autoconhecimento. Nós temos que ter condições de olhar para dentro de nós mesmos, fazermos essa reflexão do que é que está pegando na nossa vida, o que é que a gente precisa mudar, né? Porque às vezes a gente está buscando a cura para uma enfermidade, só que nós estamos tratando apenas os sintomas e não a causa. E aí também, como é que nós vamos curar essa enfermidade tratando só os sintomas? Sem ir no fundo da causa. Né? E qual que é a causa da maioria dos nossos males? A maioria das nossas enfermidades, elas vêm por quê? Porque a gente precisa se modificar. Simples assim. Todos nós precisamos modificar algo nas nossas vidas. Nós precisamos fazer o quê? Aquilo que todo espírita foge quando a gente fala. Ou a pessoa que está vindo no centro espírita pelas primeiras vezes. A gente fala, nós temos que fazer a nossa chamada reforma íntima. Pronto, acabou. A pessoa bateu a porta, foi embora, nunca mais voltou. Você acha? Falou que eu tinha que me mudar. Eu fui a vítima. Eu não fiz nada para merecer aquilo. Eu era boa. Eu fiz tudo de bom para a pessoa que me sacaneou. Né? Normalmente é assim que a gente pensa. Mas, muitas vezes, nós nos envolvemos em padrões, né, repetitivos e nós atraímos aquele mesmo comportamento, aquele mesmo problema na nossa vida, de novo, de novo, de novo. É muito comum a gente ver isso muito claramente com a mulher que se envolve, hoje em dia a gente tem um nome bonito, né, nos relacionamentos tóxicos, né? E aí você vê que não é um relacionamento, é o próximo, é o próximo, é o próximo. Aí você fala assim, coitada, ela não tem sorte no amor. Tem alguma coisa de errado aí que precisa mudar. Tem alguma coisa que ela está fazendo de errado, que toda vez ela escolhe homens iguais, que têm o mesmo comportamento inadequado. Né? Precisa mudar alguma coisa. Então, nós todos estamos na casa espírita buscando a cura para algum problema. Seja físico, seja moral, seja conflituoso, seja lá o que for, né? Veja, só que para isso nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos descobrir quais são as nossas causas e não tratar só os nossos sintomas. Nós precisamos mudar. Nós precisamos voltar lá no capítulo 17, que eu abordo praticamente em toda a palestra. Lá no Sede Perfeitos, lá não reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações e por sua transformação moral. Não adianta, nós precisamos voltar nesse trecho. Veja, e aí você vai falar assim, mas Messênia, o que isso tem a ver com o milagre da multiplicação? Porque nós não vamos chegar aqui num dia e falar, pronto, virei Jesus Cristo agora, evoluí. Já estou lá, já sou um espírito de luz, já não sinto mais rancor, virei Chico Xavier. Olha que bênção, não é assim que funciona, né? Então a gente vem de migalhinha, oferecendo as nossas migalhas, a nossa migalha de amor, de fé, de caridade, de perdão, né? De mudança de comportamento, né? E nós vamos devagarzinho oferecendo as nossas migalhas e vamos recebendo o milagre da multiplicação. Mas nós não podemos deixar de oferecê-las. Nós não podemos deixar de oferecer essas nossas pequenas migalhas de transformação moral. Bom, juntando tudo isso, a gente não pode esquecer de fazer a prece, né? Porque aqui no Evangelho fala assim, olha, nosso Pai que está no céu, Ele sabe o que vai no coração de cada um de nós. Então a gente não precisa pedir, é isso? Não, nós precisamos pedir, nós precisamos fazer as nossas orações. Né? Lembrando do vigiai, orai, orai, vigiai, vigiai, orai, orai, vigiai, vigiai, orai, orai, vigiai, né? O tempo inteiro. Nós temos que fazer nossas orações. Porque é como se nós, quando nós oramos, quando nós fazemos as nossas preces, nós colocamos uma energia extra ali de transformação. Uma energia extra ali de receber o milagre da multiplicação. Então, nós não podemos deixar de fazer as nossas preces.
E no capítulo 27, a eficiência da prece, ela está muito relacionada ao nosso merecimento, que está muito relacionado à nossa transformação moral, né? Então a gente vai pegando um círculo virtuoso, né? E conforme nós vamos dando um passinho no caminho do bem, as coisas vão melhorando para cá, a gente dá mais um passinho, as coisas vão melhorando de novo, a gente dá mais um passinho, e é assim que a gente vai evoluindo. Eu tinha um amigo que falava que a nossa evolução era em espiral, na verdade, como se fosse uma espiral torta, era mais ou menos assim. Porque às vezes a gente está evoluindo, a gente dá uma escorregada, mas a gente já não comete o erro igual ao anterior, é um pouquinho melhor. Aí você dá uma evoluída, dá uma erguida de novo, dá aquela escorregada, e por aí vai. Mas a gente não pode desistir, né? Porque só tem um jeito da gente não conseguir emagrecer na segunda-feira, é se a gente desistir de fazer o regime. Né? Só tem um jeito para quem presta concurso de não passar, é se desistir de continuar prestando, estudando, né? E por aí vai, em tudo quanto é coisa da vida. Só tem um jeito da gente não conseguir o que nós estamos buscando, é se nós desistirmos. Bom, eu espero que todos nós, eu estou de olho no relógio aqui, eu tenho que sair do lugar para enxergar onde é que ele está. Eu espero que todos nós possamos fortalecer o nosso querer, fortalecer as nossas migalhas, para que a gente possa receber o verdadeiro milagre da multiplicação nessa casa e nas nossas vidas, e que cada um de nós receba aquilo que viemos buscar. Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós e que assim seja. Obrigada. Muito obrigado, Messênia. Gratidão, viu? Então vamos aproveitar que estamos nesse ambiente maravilhoso nesta noite e que a mensagem da noite está ecoando em nossos corações, em nossas mentes. E como fazemos toda semana, buscamos refletir sobre a mensagem da nossa companheira. O que estamos fazendo? Como estamos agindo? O que estamos buscando? Enfim, são muitas as reflexões. Mas, lembrando também o que nos ajuda nessas reflexões, o que nos ajuda em nossas ações, no nosso querer, crescer, evoluir, seguir a caminhadas firmes, é sempre, além de tudo aquilo que ela nos passou, é não esquecermos de olharmos para dentro de nós. Olhar para si mesmo. Buscar analisar diariamente as ações que estamos fazendo, que estamos buscando, que estamos praticando. E como toda repetição se torna um hábito, é muito interessante e precioso que busquemos todos os dias fazer análise e olhar para dentro. Rogamos a Jesus, a Deus, em sua misericórdia divina, que nos envolva com muita proteção e que tenhamos uma semana de harmonia, serenidade e lucidez. Que assim seja.